que esperar do primeiro mês de amamentação? Você, mãe, já se perguntou isso no período da gravidez? Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, se toda criança fosse amamentada desde o nascimento até os 2 anos, mais de 800 mil vidas seriam salvas anualmente. No Brasil, 39% das mães amamentam seus filhos exclusivamente até os 6 meses de vida, segundo o mesmo estudo. Saiba mais sobre o assunto no programa Viver é Melhor de hoje. A Cássia, fundadora desta ONG, que desenvolve esse trabalho tão importante, o Somos Mães, um trabalho inclusive que nós acreditamos ser fundamental. A própria LBV também atua em favor das mães, trazendo aí garantias de sustento, oferecendo educação, acolhendo famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente está aí nessa parceria junto para fazer esse trabalho tão importante, inclusive com o programa Cidadão Bebê. A Legião da Boa Vontade visa instrumentalizar e fortalecer as mães que muitas vezes estão aí sob enorme pressão. A Cássia, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com você. A gente vive num mundo em que a informação está abundante, seja na internet, seja nos livros, e as mães não fogem dessa realidade. Há muita informação aí disponível, inclusive sobre o tema da amamentação. Como lidar com tudo isso sem deixar com que o tema se torne um grande desafio ou uma situação, às vezes, que traga incertezas, medos a essas mães? Eu acho que o primeiro ponto, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar sobre o assunto em fontes de informação que são fidedignas. Porque a gente dá uma busca no Google, a gente tem informações de diversas formas, de diversos lugares, de diversas pessoas que, por mais boa vontade que tenham, nem sempre tem realmente a informação importante, fundamental, que vai ajudar essa mulher nesse processo de amamentação. A gente corre o risco de ou banalizar demais ou tornar o tema inacessível. E aí gera ansiedade, e a ansiedade não é amiga da amamentação, a ansiedade não é amiga em nenhum momento da gestação, da maternidade e da paternidade. Infelizmente, a ansiedade está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas quanto mais a gente puder minimizá-la, com informação correta, fidedigna, médica, científica, atualizada, melhor. Então, eu acho que esse espaço aqui é fundamental para isso. Sim. Agora, pensando sobre esses anseios que a maternidade em si trazem, a amamentação seria um dos principais temas, por assim dizer? É o que causa, às vezes, mais ansiedade? As mulheres ainda têm medos e receios com relação à temática da amamentação? Sim. Nos nossos encontros, nos nossos cursos, nas nossas vivências aí com mães e com gestantes, a gente percebe que o parto gera grande medo, principalmente as mulheres que ficam pensando em parto natural, e a amamentação vem na sequência. Uhum. Mas tudo isso também, Letícia, porque há muitos mitos, e tem muita cobrança envolvida, e tem muito julgamento também. E sempre que houver julgamento, a gente vai ter medo, porque a gente vai estar exposto, a gente vai expor também o nosso bebê, são olhares que não são acolhedores muitas vezes, e normalmente esse julgamento também parte de outras mães. Então é muito triste ver quando uma mãe está julgando outra mãe, sabendo a dificuldade que ela deve estar passando, e aí a gente não fala só das questões fisiológicas inerentes à amamentação. A gente fala também de questões emocionais. Claro. De realidades distintas, Exatamente, Quando a mulher começa a amamentar, ela não sabe que ela nunca fez curso de mãe antes. Ela pode ter feito um curso para gestantes, mas curso para mãe ela nunca fez. Então é a primeira vez que ela também, assim como o bebê, está amamentando, Então, é uma escola que a gente trilha junto com os filhos. Sim. Eu acho que eu tenho certeza, aliás, que o mais bonito da maternidade e da paternidade é que é um recomeço nas nossas vidas. A oportunidade que a gente tem de rever conceitos, de se abrir para o novo, de se planejar melhor para a vida, de abrir o coração, para o amor mesmo, porque o amor
que a gente sente por um filho é um amor nunca sentido antes, né? Eu acho até que devia ter outro nome, porque a gente chama de amor, às vezes, né? O amor que a gente tem pelo irmão, pelo marido, mas o amor por um filho, ele é muito diferente, né? Quem sabe a gente encontre aí um nome que consiga expressar exatamente o que é esse sentimento. Por hora, a gente fica com amor e com doação, que eu acho que já refletem um pouco do que é. Agora, Cássia, a gente falou dessa questão, né, da experiência da maternidade, é uma experiência também muito individual. Isso, inclusive, quando a gente compara uma mãe com 2, 3 gestações. Porque às vezes também a gente acha assim, mas ela já teve um filho, já sabe, não tem mais medo nenhum. E nem sempre a situação vai ser assim, porque cada momento e cada experiência, ela é de fato única, né? E essa compreensão que há sempre coisas a aprender, há sempre experiências novas para vivenciar, no acolhimento a essas mães também é importante, não é? Com certeza. A gente sempre fala, né? Uma mulher que tem 2, 3 filhos, ela é uma mãe diferente para cada um desses filhos, né? Às vezes a gente pode até falar assim, nossa, os 3 são filhos da mesma mãe e são tão diferentes entre si. Como é que pode? Receber a mesma educação, receber o mesmo amor e são tão diferentes entre si. E aí a gente diz o seguinte, não foi a mesma mãe, né? Nem a mesma mãe que gestou e nem a mesma mãe que pariu e nem a mesma mãe que está criando. Porque a gente muda de um dia para o outro. Se a gente pensar que tem um intervalo mínimo de pelo menos 10 meses, um ano entre um filho e outro, quanta coisa a gente evoluiu durante esse período. Então, quando eu tenho uma gestação, uma segunda, uma terceira gestação, eu sou uma mulher diferente, eu aprendi coisas diferentes nesse caminho. E isso impacta na minha gestação, impacta na forma que meu filho vai nascer, impacta na forma como eu crio meu filho. Né? A gente sempre brinca, né, que o primeiro filho a gente esteriliza tudo quanto é coisa, morre de medo quando cai alguma coisa no chão, quando ele põe a mão na boca. O segundo a gente relaxa um pouquinho e o terceiro a gente nem sabe o que está fazendo, né? Então, que é mais ou menos isso, a gente vai se moldando, se modelando e nós não somos nunca a mesma mãe. Cada filho é uma viagem diferente mesmo. Perfeito. Bom, a gente vai conversar, inclusive, né, sobre algumas informações. A gente falou sobre a importância de desvendar alguns mitos, de trazer informação séria, responsável. A gente vai fazer isso aqui. Mas antes, eu queria que a gente abordasse esse momento que a gente está vivendo. Né? A pandemia do novo coronavírus, o distanciamento social, são fatores extremamente estressantes. Né? Muitas mães deram à luz, inclusive, durante o distanciamento social. O que torna esse primeiro momento em especial, a Cássia, assim, né, a criancinha, o bebezinho chegando em casa, essa mãe sozinha, às vezes não podendo contar com o apoio de familiares por conta de tudo isso, é importante manter-se no processo da amamentação e que cuidados deve-se ter nesse momento? Olha, os cuidados para a amamentação durante esse período são basicamente os cuidados que a gente deve ter normalmente, né? Sempre lavar as mãos antes de amamentar. Nesse período, especialmente, a mãe talvez deva usar uma máscara, mas não são cuidados extraordinários. O único cuidado realmente que a gente pede e que é o que a maioria das pessoas está fazendo é evitar visitas, né? As saídas devem realmente se limitar às visitas médicas, os passeios, né, que são tão importantes assim no bairro para tomar um solzinho, devem ser cobertos de atenção, né, para evitar contato com outras pessoas, enfim. Mas não são cuidados muito diferentes de um recém-nascido fora da pandemia. Né? Normalmente, nesse período, a mulher já fica mais reclusa, fica mais em casa, ela já toma cuidado, né, com a própria higiene pessoal, né? Nem perfume a gente usa porque pode irritar o bebê, pode irritar a pele. Então, nesses cuidados referentes à pandemia, não há grande mudança, né? A mudança, sim, talvez fique um pouco maior para aquelas mães que estão passando pelo Covid, né? Que estão sofrendo com o Covid. Aí sim, a preocupação é bastante redobrada, o uso de máscara, mas mesmo assim ela pode continuar amamentando. O leite materno é um alimento vivo, ele protege o bebê, inclusive pelo leite materno a mãe passa anticorpos.
na época de pandemia, até o atual momento, não se tem nenhuma restrição à amamentação durante essa pandemia. A Cássia, pensando então nessas informações, pode-se dizer que esse primeiro mês, né, dessa mãe que acabou de ter um bebezinho, é o mês mais desafiador do processo da amamentação? É onde tudo, né, vai acontecer pela primeira vez e vai demandar essa adaptação? É o mês mais cansativo, é o mês mais preocupante, é o mês mais cheio de ansiedades e medos, né? Porque como a gente conversou, né, no bloco anterior, a mãe não é mãe até o bebê nascer. Ela está aprendendo junto com ele a ser mãe. Então, ela não sabe absolutamente nada. Ela já ouviu falar, talvez, em livre demanda, mas nunca praticou a livre demanda. Ela já ouviu falar que o bebê mama muito, mas ela também não sabe quanto. Então, tudo é realmente novidade. E tem aí o fator da privação de sono, que chega, né, de maneira extremamente desafiadora. Chega um impacto emocional, né, porque a gente tem medo até de dar banho nesse bebê, com medo que ele caia, que ele quebre, ele chora, a gente não sabe como socorrer. Enfim, algumas mães têm o marido perto, outras não, outras têm a própria mãe consigo para ajudar com algumas questões, algumas estão sozinhas. Então, assim, é um turbilhão de emoções tão grandes, tão fortes, tão intensas, que realmente o primeiro mês é assim, desafiador, não tem outra palavra. Essa é a palavra que melhor define esse período, viu, Letícia? Por isso, gente, acolher essa mãe é tão importante, né? Nada de ficar achando que licença maternidade é férias. Sua mãe não está de férias, né? Está trabalhando e muito, né? Ajudando essa criança a se desenvolver nessa maternidade que ela é fundamental ser vivida, né? Plenamente, ser respeitada, né? A mulher que decide por ter um bebê precisa ser acolhida por todos nós. E aí, pensando então esses termos que você usou, nessas questões, queria falar primeiramente sobre essa questão da livre demanda, né? Que eu acho que é uma questão que muita gente tem dúvida. Tem que ter horário para amamentar? A criança pode mamar a horário que ela quiser? Como que funciona? Qual que seria o mais ideal para se iniciar nesse processo? A livre demanda, na verdade, a gente fala um pouquinho antes, que é da Golden Hour, né? A Golden Hour é aquela primeira hora depois que o bebê nasce, que hoje é obrigatório, digamos assim, para o bem-estar e para o sucesso da amamentação que ela aconteça. Infelizmente, apenas uma a cada 2 crianças é amamentada durante essa primeira hora depois de nascida, ou seja, 50% das crianças não são amamentadas nesse primeiro momento. Um outro fator que atrapalha bastante o sucesso da amamentação é a cesárea eletiva, porque as contrações, né, o trabalho de parto, mesmo que vire uma cesárea depois, esse processo, né, de contração, etc., ele libera 2 hormônios que são fundamentais para o sucesso da amamentação, que são a prolactina e a ocitocina. Se a mulher passa por uma cesárea eletiva, esses 2 hormônios ficam comprometidos, o que prejudica a lactação. Então, assim, a gente tem que, assim, não é só olhar a amamentação depois que o bebê nasceu. A gente tem que olhar também como esse bebê nasceu, porque isso vai influenciar diretamente o sucesso ou não do aleitamento materno. Então, a livre demanda, Letícia, a livre demanda, a princípio, bebê não tem que ter hora para mamar. Durante 3 meses de vida, esse bebê, ele nem sabe que nasceu ainda. Esse fenômeno se chama, me fugiu agora até o termo, né? Esterogestação. A esterogestação é justamente esse período, né? O bebê está se adaptando, ele está entendendo que saiu da barriga da mãe e essa mãe também está entendendo que não tem mais esse bebê dentro de si. Lembrando que esse bebê, ele era alimentado 24 horas por dia sem nenhum esforço, né? Ele estava lá, através do cordão umbilical, ele recebia todos os alimentos e nutrientes que ele precisava. E agora não, ele também está aprendendo a sugar, que era uma coisa que ele não fazia dentro do útero. Então, essa criança, esse bebê, ele precisa ser alimentado em livre demanda até os 3 meses de idade, pelo menos, e não que depois disso ele deixe de ser atendido quando ele precisa. Mas, depois dos 3 meses, é mais fácil para a mãe identificar quando é fome, quando é sono,
quando é alguma indisposição, quando ele está sujo de cocô e de xixi. E aí ela consegue oferecer uma solução que nem sempre é o peito. Porque até 3 meses, eu lembro bem, né, da minha própria experiência, tudo era o peito. Chorava, taca no peito. Né? Teve algum desconforto, não sabe o que é, não está com xixi e cocô, taca no peito. Só que depois de 3 meses, a gente começa a identificar outros sinais. E aí a gente pode, não é controlar a amamentação, mas fazer com que o bebê vá para o peito quando está com fome. Sim. E não quando tem algum problema, como uma cólicazinha, ou tá com a fralda, ou tá com alguma outra indisposição. Entendi. Vai ganhando esse caráter mesmo de alimentação, né? Exato. Perfeito. A Daniela Ferreira de São Paulo, ela ligou pra gente, melhor, mandou uma mensagem no WhatsApp, e ela quer saber se o nervosismo da mãe em não conseguir amamentar pode influenciar também na efetividade do processo. Com certeza. A gente chama esse vínculo, né, de mãe e bebê de fusão emocional. Então, a mãe e o bebê, eles estão em fusão. Então, tudo que a mãe sente, a mãe consegue, o bebê consegue sentir também. Né? Isso não, a gente fala isso não é para que as mães se sintam culpadas com qualquer dificuldade que esse bebê tem aí no seu desenvolvimento. Mas é só um alerta, inclusive para a rede de apoio, eu penso que especialmente para a rede de apoio, para que consiga proporcionar o maior bem-estar possível para essa mulher, para que ela tenha maior tranquilidade ao amamentar. Claro. Porque senão, com certeza vai impactar. A gente está falando de hormônios, né? Sim. E esse bebê acabou de nascer, todos os hormônios que ela produziu e que foram elevados durante a gestação estão despencados, né? Então ela já está com baby blues, que é aquela melancolia pós-parto. Algumas mulheres caminham para uma depressão pós-parto, então a gente tem que ficar com cuidado com isso. Então a rede de apoio tem que estar muito atenta, para que ela tenha tranquilidade e também atenta a essa variação de humor, se não estiver melhorando. A Laura Santos, de Mirandópolis, São Paulo, também fez a pergunta dela. Muito obrigada, Laura, pela sua manifestação. Ela quer saber como perceber se a pega está correta. Dor. Se a mãe sentir dor, a pega não está correta, né? E o bebê, ele precisa fazer uma boquinha de peixinho, né? Que a gente chama. Os lábios, eles ficam com aquela boquinha de peixe mesmo no mamilo. Como se fosse um biquinho. Exatamente. E também ela tem que ficar atenta ao som que esse bebê está fazendo ao amamentar. Se quando ele estiver mamando, além dela sentir dor, não estiver com essa boca de peixinho, estiver estalando, assim, ó, esse bebê não está mamando. Ele está pegando só a pontinha do mamilo, está entrando muito ar e é provável que essa criança tenha cólica depois. Então, a mãe tem que ficar muito atenta. E aqui também, ó, aqui na gargantinha, você tem que sentir o movimento que ele está deglutindo. E aqui na bochechinha, ó, esse movimento também já fundamento aqui, senão ele não está mamando. Entendi. Ele está só sugando a ponta do mamilo. Agora, a Cássia, a dor, você mencionou que se a mulher sentir o desconforto, a dor, quer dizer que provavelmente a pega está errada. Mas nenhum tipo de dor é normal ou vai fazer parte, alguma dor? Para a gente entender o que é dor de estar pegando errado ou o que faz parte do processo mesmo, né? É normal, nos primeiros dias, a gente sentir desconforto, porque a gente, né, tem um bebê sugando e aí aquela região é uma região que precisa se adaptar a esse processo. Mas a dor, ela é muito comum, mas ela não é normal. Tá. Se essa dor persistir, não é normal, tem que buscar ajuda. Esse é um mito, inclusive, muito grande, né? De acompanhar a dor da amamentação. Então, quer dizer assim, você pode amamentar, deve amamentar sem dor. Sim, sem dor. A dor não é normal. Se a gente desmerecer essa dor, ela vai progredir, vai para uma fissura, e aí a gente pode comprometer o sucesso da amamentação, com certeza. Então, teve dor, essa dor não passou, sabe, nos 2, 3 dias iniciais, procura um banco de leite, que tem profissional que pode ajudar nisso, procura uma consultora de amamentação, procura ajuda, com certeza, para que isso não evolua, porque existem casos de fissuras muito grandes, e aí tem que partir talvez para um laser, alguma coisa assim. Mas antes de mais nada, se não tratar da pega,
vai continuar machucando, mesmo que Isso que eu você ia corrija aí perguntar. com laser. É a pega errada que pode provocar rachaduras, lesões, no seio? Ou existem outros fatores que causam isso também? Não, a pega errada é a responsável por fissuras e dores na mama. A gente tem também, por exemplo, mastite, que a mastite não tem a ver com a pega, mas tem a ver com o volume de leite que essa mulher tem e que talvez com a falta de alguns manejos que são importantes antes da amamentação. Então, por exemplo, antes de amamentar, essa mulher precisa fazer uma massagem na mama. E não é um carinho, ela tem que fazer uma massagem realmente para que aquele restinho de leite, porque assim, a mama ela não armazena leite, ela produz o leite conforme o bebê vai sugando, mas pode ficar um restinho ali. Então ela tem que fazer essa massagem que as mães podem procurar aí na internet como shake, que é bem comum. Ela tem que fazer uma massagem vigorosa nessa mama para que se tiver algum restinho de leite, esse leite sair do lugar e a criança conseguir mamar e não ficar leite parado nessa mama para não criar uma mastite. Perfeito. Bom, gente, a gente ainda tem um monte de pergunta aqui, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Mas não faltarão, com certeza, oportunidades para a gente abordar essa temática que é tão importante e é constante aqui no nosso Viver é Melhor. Por isso, a Cássia, queria agradecer a sua presença. As dicas, as informações são importantes. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Só queria lembrar que realmente o aleitamento materno é sustentável, o bebê adoece menos, a gente não precisa de embalagem, de fogão, de água, de nada. É o alimento mais prático que existe no mundo e o de melhor vínculo mãe-bebê mesmo. Perfeito. A gente esteve conversando hoje com a Cássia Lima, fundadora da Somos Mães, uma ONG que trabalha pelo bem-estar de mães e de seus bebês, promovendo acolhimento, amor e condições dignas de autossustentação.